Essa oração poderosa foi criada para abrir seus olhos espirituais e físicos para uma realidade abundante. Há dinheiro ao seu redor, espalhado pelas ruas, calçadas, esquinas, praças e até nos cantos mais improváveis. Enquanto você lê essas palavras, existem cédulas e moedas aguardando apenas um sinal mental seu para se revelarem. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Não se trata de sorte, não é acaso. É a força da lei da atração, moldando a sua realidade, conduzindo a prosperidade até você como um rio que nunca para de fluir. O segredo está naquilo que você declara com convicção, na energia que você vibra e na fé inabalável de que o dinheiro já está disponível e é seu por direito. Cada passo que você dá pode ser o caminho para encontrar valores esquecidos. Cada olhar atento pode enxergar o que passa despercebido aos outros. O universo é pleno de recursos e deseja entregá-los em suas mãos. No entanto, é necessário acionar a frequência certa para que essa nova realidade se manifeste. O acesso começa com palavras poderosas que reconfiguram a forma como sua mente enxerga o mundo. Quando você repete essa oração com verdadeira fé, algo dentro de você desperta. Seu cérebro passa a funcionar em modo bilionário e cada célula do seu corpo começa a vibrar na sintonia da riqueza fluida, constante e surpreendente. Escreva agora mesmo nos comentários e prepare-se para viver o inesperado. Eu sou um ímã para o dinheiro e a prosperidade. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter um dom natural para atrair oportunidades? Sempre estão no lugar certo, no momento certo. Encontram dinheiro na rua, recebem valores que nem esperavam, ganham presentes e promoções. Isso não é coincidência, é resultado de uma mente que opera em alta frequência, conectada com a abundância. A oração que você está prestes a aprender é mais do que um conjunto de frases. É um código energético que envia ao universo um comando claro: manifeste abundância na minha realidade agora. Não exige esforço, apenas sinceridade e repetição constante. O poder da palavra é real e o dinheiro responde imediatamente a quem o chama com confiança. Ao declarar: eu sou um ímã para o dinheiro e a prosperidade, algo se realinha em sua alma. Você passa a vibrar na mesma frequência das maiores riquezas do planeta. E ainda que você não acredite de início, o universo já começou a responder ao seu chamado. Mas, se você deseja acelerar esse processo, é preciso agir agora. Diga em voz alta, com intensidade, como se sua vida dependesse disso: eu sou um ímã para o dinheiro e a prosperidade. Essa afirmação tem um efeito poderoso. Ela dissolve crenças antigas, elimina o medo da escassez e devolve a você o controle sobre sua vida financeira. Torna-se um bilionário em pensamento, alguém que não depende do acaso, mas que cria intencionalmente o próprio destino. E quando essa declaração se torna um hábito, mudanças profundas começam a acontecer. Seu subconsciente começa a identificar oportunidades que antes passavam despercebidas. Notas esquecidas, moedas no chão, presentes inesperados, promoções milagrosas, novas ideias e convites improváveis. Tudo isso começa a cruzar seu caminho como resposta direta à nova energia que você está emanando. A mesma força que traz pequenas quantias também se encarrega de liberar grandes bênçãos, rendas extras, descontos surpreendentes e negócios rentáveis. E o mais incrível é que isso não exige mais esforço ou sacrifício. Você não precisa se matar de trabalhar.
Basta manter sua mente alinhada, repetir a oração com fé e estar receptivo ao que o universo deseja entregar. Mas me diga, você está realmente pronto para essa mudança? Se a resposta for sim, deixe um coração nos comentários. Esse simples ato é um sinal espiritual de abertura. É como bater na porta da abundância e dizer: eu estou aqui, preparado para receber. Se já fez isso, prepare-se. A próxima etapa pode mudar tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Essa não é apenas uma escritura bíblica. É um decreto espiritual que afirma que a escassez não tem lugar na sua vida. Trata-se de uma promessa eterna de que existe mais do que suficiente para você e que essa abundância se tornará visível no seu caminho em forma de notas, moedas e recursos materiais. O momento de ativar isso é agora. Tudo começa dentro de você. Acredite nessa oração, repita com sinceridade e observe como o dinheiro começará a aparecer de formas inusitadas. A lei da atração não é uma ideia abstrata, é um sistema organizado, uma engrenagem invisível que responde a cada pensamento, cada sentimento, cada atitude. Quando o tema é prosperidade, não estamos falando apenas de dinheiro acumulado, mas de um estado pleno de realização, paz e expansão. A forma como você se relaciona com o dinheiro determina o que você recebe. Se você vibra medo e ansiedade, viverá sob o peso da escassez. Mas se você vê o dinheiro como uma energia livre, fluida e generosa, abrirá caminhos para recursos que pareciam impossíveis. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então comente agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. E declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. A chave é manter a vibração elevada de forma constante. Não adianta pensar em riqueza por alguns minutos e depois passar o dia reclamando das contas. A mente inconsciente registra tudo e os momentos de dúvida anulam os de fé. Experimente, por uma semana, substituir todo pensamento de carência por palavras silenciosas de gratidão. Observe como isso modifica não só sua percepção, mas também as circunstâncias ao seu redor. O universo é um espelho. Ele não julga, não questiona, apenas reflete o que você transmite. Quando sua vibração está alinhada com a prosperidade, as sincronicidades se multiplicam. Um cliente aparece sem aviso. Uma promoção surge do nada. Ou uma ideia lucrativa chega durante o banho. Nada disso é acaso. São respostas espirituais às suas novas emissões energéticas. Confie nesse processo. Quanto mais você acredita, mais visível se torna o movimento da abundância. A vida começa a falar com você, como se dissesse: eu ouvi você e estou preparando o que pediu. Muitos acreditam que prosperidade é um destino. Mas a verdade é que é uma jornada. Cada ação, cada escolha generosa, cada gesto de fé é um tijolo nessa construção. Quando você doa, seja tempo, dinheiro ou conhecimento, envia uma mensagem poderosa. Eu tenho o suficiente e confio que mais virá. Essa confiança abre os celeiros celestiais. Não por mágica, mas por causa de uma lei espiritual tão sólida quanto a da gravidade. Doar é um ato sagrado. A intenção por trás da doação vale mais do que o valor monetário. Uma moeda ofertada com amor tem mais força energética do que uma grande quantia doada sem coração. É essa energia que garante o retorno, não como prêmio, mas como consequência natural do fluxo universal. Você já notou que algumas pessoas são verdadeiros ímãs de boa sorte? Elas não são necessariamente mais inteligentes. O que as diferencia é a certeza interior de que merecem tudo de melhor. Essa certeza
é o combustível da lei da atração. Enquanto uns hesitam, elas avançam. Enquanto muitos duvidam, elas acreditam. Essa pequena diferença é o que separa a escassez da abundância. A boa notícia é que essa mentalidade pode ser treinada. Comece celebrando as pequenas vitórias. Essa prática, simples e poderosa, reprograma a sua forma de ver o mundo. O dinheiro é energia, e energia busca locais onde é bem-vinda. Se você o recebe com medo, ele se afasta. Se o acolhe com gratidão e confiança, ele se multiplica. É por isso que os verdadeiros prósperos não se apegam ao acúmulo. Eles fazem o dinheiro circular com alegria, porque entendem que o segredo da multiplicação está na generosidade. Sabem que riqueza de verdade não está no que se guarda, mas no que se compartilha. Se você está lendo isso e pensando, já tentei de tudo e nada mudou, pare por um momento. Pergunte a si mesmo, você realmente acredita que a prosperidade é possível na sua vida? Ou há uma voz interna que diz que isso é só para os outros? Essa voz é o único obstáculo real. Troque essa crença por outra. Você merece prosperar. Não por ser perfeito, mas porque faz parte de um universo onde a abundância é a ordem natural. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Respire fundo, sinta. Permita-se imaginar um novo capítulo onde o dinheiro não é um problema, mas um parceiro confiável. Visualize sua realidade transbordando de oportunidades, não por acaso, mas porque você decidiu acreditar. Esse é o primeiro passo. O segundo é agir. A ação não precisa ser grandiosa. Pode ser simples, organizar as finanças, investir em aprendizado ou apenas agradecer por tudo o que já tem. O segredo está no movimento. É no movimento que a transformação acontece. E lembre-se, você não está sozinho. Cada pessoa que escolhe viver na frequência da abundância fortalece essa rede para todos. Quando você prospera, você inspira, e o mundo inteiro ganha com isso. E assim, a força da abundância se intensifica. Quando compreendemos que a verdadeira riqueza é ilimitada, compartilhável e, acima de tudo, um direito espiritual de cada ser humano, o impossível se dissolve diante de nós. A partir desse entendimento, tudo o que podemos criar juntos se expande para além da lógica. Então, qual será o seu próximo movimento para entrar em sintonia com a prosperidade que lhe pertence por natureza? O universo aguarda sua manifestação, não através de discursos, mas por meio da vibração que você decide emitir daqui em diante. Qualquer que seja a sua escolha, tome-a com a convicção de que está construindo, junto com o divino, uma nova realidade onde a fartura deixa de ser uma exceção e se torna a norma. A mentalidade próspera não surge por acaso. Ela é o resultado de uma prática constante, de pensamentos consistentes e atitudes alinhadas com a energia da abundância. Enquanto muitos ainda vivem presos à crença de que o dinheiro é algo escasso, aqueles que verdadeiramente prosperam compreendem que a riqueza é um fluxo contínuo, sempre ao alcance daqueles que vivem em sintonia com seus princípios. Essas pessoas não enxergam dificuldades como barreiras finais, mas sim como convites para criar soluções brilhantes. A diferença entre os que se limitam e os que avançam está na forma de enxergar. Onde alguns veem um cenário seco e estéril, outros vislumbram um oásis prestes a florescer. Essa capacidade de dar forma ao que ainda é invisível é o que separa quem vive na mesmice daqueles que habitam o extraordinário. O universo não erra. Ele opera por leis precisas e uma das mais poderosas é a da reciprocidade energética. Tudo aquilo que você pensa, fala e faz
retorna para você multiplicado. Se você plantar insegurança, colherá instabilidade. Mas se escolher semear confiança, mesmo quando o solo parece improdutivo, os resultados inevitavelmente florescerão. A fé, nesse contexto, não é um sentimento passivo. É um verbo disfarçado de substantivo. Exige movimento, coragem e uma ação ousada que demonstra certeza mesmo quando a realidade ainda não apresenta sinais. Muitos esperam ver para acreditar. Os sábios fazem o oposto. Acreditam com tanta firmeza que acabam criando a realidade que desejam. É nesse intervalo entre o acreditar e o manifestar que a verdadeira magia da prosperidade se concretiza. Deus não opera na lógica da carência. A cada amanhecer, Ele renova as possibilidades como um rio eterno que nunca seca. O desafio é que a maioria se distrai com os obstáculos e esquece que até mesmo as pedras no caminho podem ser utilizadas como material para a construção de um castelo. A gratidão adiantada é uma das provas mais elevadas de fé. Quando você agradece por algo que ainda não chegou, está enviando ao universo a mensagem de que aquilo já é seu. Esse gesto, por mais simples que pareça, transforma sua mente. Ele a reprograma para perceber possibilidades antes encobertas pelo véu da dúvida. A Bíblia não apresenta um Deus mesquinho, mas sim um Pai generoso, que se alegra em compartilhar os tesouros celestiais com seus filhos. A promessa contida em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, não é vaga. É um compromisso selado pela própria divindade. A passagem não diz algumas ou parte das suas necessidades. Ela afirma todas. Isso inclui sua tranquilidade espiritual e também os recursos financeiros necessários para cumprir seu propósito com plenitude. O segredo está em alinhar os seus desejos com o plano divino, reconhecendo que a verdadeira abundância não se mede pelo que se acumula, mas pela capacidade de ser um canal generoso de bênçãos para o mundo. Visualize o dinheiro como uma corrente de energia pura. Ele se dirige naturalmente para onde é valorizado, multiplicado e colocado em movimento com propósito. Pessoas prósperas não se agarram ao dinheiro com medo. Elas o fazem circular com sabedoria e generosidade, cientes de que quanto mais distribuem, mais recebem de volta. E esse retorno, muitas vezes, vem de formas surpreendentes. Um dos maiores segredos dos milionários é este: eles aprendem a ofertar antes mesmo de possuir. Não se trata de abrir mão do essencial, mas de treinar a mente para ver além das limitações do agora. Toda vez que você oferece tempo, conhecimento ou qualquer recurso, está emitindo uma declaração poderosa. Eu tenho mais do que suficiente. Sua mente é como um jardim fértil. Se você planta medo, colherá escassez. Mas se cultiva fé, mesmo em meio à tempestade, colherá oportunidades em abundância. A crise não é real para quem compreende que o mercado está em constante transformação. Enquanto muitos reclamam das dificuldades econômicas, visionários estão moldando novas formas de crescer. Eles não esperam a ocasião ideal, porque sabem que a perfeição paralisa. O que para alguns é um muro, para outros é trampolim. Existe uma ligação profunda entre o que você acredita e o que experimenta. Se você se vê como alguém de sorte, começará a notar acontecimentos favoráveis com frequência. Isso não é magia, é neurociência. Sua mente filtra a realidade com base em crenças internas. Por isso, modificar o que você diz a si mesmo tem tanto poder. Troque frases como: o dinheiro é difícil, por as oportunidades me encontram com facilidade. Com o tempo, sua mente será treinada para reconhecer exatamente aquilo que antes era ignorado. Isso reprograma seu sistema nervoso, ajustando sua percepção para ver o que antes estava oculto. A prosperidade não é um ponto de chegada, é um modo de caminhar. Está nos detalhes, na forma como você acorda, como encara os desafios e como valoriza cada pequena conquista.
Pessoas realmente prósperas não têm pressa, pois sabem que o verdadeiro tesouro está na jornada. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Quando você deixa de perseguir o dinheiro e passa a buscar a sua melhor versão, o dinheiro começa a vir atrás de você. Deus não criou você para apenas sobreviver. Ele o desenhou para florescer. A natureza confirma isso. Uma árvore não gera apenas uma folha, mas milhares. O mar não se limita a uma gota, mas contém bilhões. Da mesma forma, você foi criado para brilhar. A pobreza não é virtude, é uma distorção do plano original. Quando você reconhece seu papel como co-criador da realidade, percebe que não existem portas trancadas. Há apenas portas esperando que você estenda a mão com coragem e fé. O momento presente é o único onde a riqueza realmente pode existir. O passado é apenas lembrança e o futuro é uma ideia. Mas o agora é o ponto onde tudo se manifesta. Comece com o que você tem. Use o que está ao seu alcance. Faça o que for possível. A maior árvore do mundo já foi uma semente minúscula. Sua trajetória rumo à abundância não começa amanhã, nem no dia em que tudo estiver perfeito. Ela começa neste instante, com uma decisão firme, a de que você nasceu para ser próspero. Quando essa convicção toma conta do seu ser, não há força que possa interromper sua ascensão. A jornada da abundância é como um rio que corre de forma natural, mas depende das suas escolhas conscientes para ganhar força. E ao falarmos de riqueza, não estamos nos referindo apenas ao que se vê em extratos bancários. Estamos falando de uma vida em que a escassez deixa de comandar seus pensamentos. A verdadeira prosperidade floresce quando você entende que o universo funciona por ciclos. O que você oferece, retorna. E quanto mais você acredita nesse fluxo, mais rápido as portas se abrem. Existe uma teia invisível que conecta suas intenções mais puras aos recursos exatos que você precisa. Mas para que esse fluxo se ative, é necessário abandonar a mentalidade de limitação e abraçar a certeza de que sempre há mais do que o suficiente. Aqueles que vivem a abundância não são os mais fortes ou mais inteligentes. São os que desenvolveram uma relação equilibrada com o dinheiro. Eles não o veem como fim, mas como meio de realizar algo maior. Quando você entrega valor com alegria e sem expectativa imediata, o retorno vem, e muitas vezes de lugares que você jamais imaginou. O segredo está em agir como se já tivesse recebido, pois essa postura atrai situações que refletem sua convicção. O dinheiro é uma energia que responde à gratidão e à expectativa confiante. Frases como "o dinheiro chega até mim de formas abundantes e inesperadas" não são apenas afirmações positivas, são instruções que reconfiguram seu subconsciente. A cada repetição, você programa sua mente para enxergar o que antes passava despercebido. A mente humana é uma máquina de detectar padrões. Quando você insiste em uma nova verdade, ela passa a reconhecer sinais que já estavam ali. Uma ligação inusitada, uma ideia no momento certo ou até um presente simbólico ganham novos significados. A abundância é um jogo de foco. Aquilo em que você concentra sua atenção se torna a realidade que você vive. O princípio revelado em Lucas, capítulo 6, versículo 38, vai além da simples caridade. Trata-se de uma lei universal de energia. Quando você entrega com confiança, recebe em dobro. Doar com alegria desbloqueia canais invisíveis de prosperidade. Muitas vezes, o que volta para você não é da mesma origem de onde saiu, mas de um novo ângulo, mais amplo e generoso.
Cada ato de doação sincera aprofunda o caminho por onde a abundância flui. Mas e quando as contas chegam e as respostas parecem distantes? Como manter a fé? A chave está em compreender a diferença entre esperar e ter certeza. Esperar pode carregar dúvida. Ter certeza é silêncio confiante. É saber, mesmo sem ver, que aquilo que você precisa já está se movendo em sua direção. Pessoas verdadeiramente prósperas mantêm a certeza no coração mesmo diante de contratempos, porque compreendem que os atrasos não representam negativas, mas sim ajustes alinhados ao tempo perfeito do divino. Aquela oportunidade que parecia ideal e não se concretizou pode ter sido adiada apenas porque algo ainda mais grandioso estava sendo preparado nos bastidores invisíveis da vida. Quando você escolhe não desistir diante dos primeiros sinais de dificuldade, o universo começa a enxergar você como alguém pronto para receber o que há de mais valioso. E, falando em recompensas, é importante lembrar que a abundância, muitas vezes, se apresenta disfarçada de esforço, de trabalho dedicado e constante. Não se engane. Deitar no sofá, repetindo afirmações positivas, não fará com que um envelope recheado de dinheiro apareça magicamente à sua frente. É a ação inspirada que serve de ponte entre o espiritual e o mundo físico. Sempre que você une fé e movimento, a realidade começa a se reorganizar em seu favor. Isso pode vir na forma de um novo curso que aprimora suas habilidades, um projeto paralelo que conquista clientes inesperados ou a coragem de fazer aquele pedido de promoção que antes parecia distante. A ação concreta é a linguagem que o universo reconhece como sinal de prontidão para o próximo nível. Entre os segredos mais valiosos das pessoas que vivem em constante abundância está a habilidade de celebrar até as vitórias aparentemente pequenas. Cada quantia recebida, cada palavra de reconhecimento, cada obstáculo superado de maneira criativa, torna-se combustível para atrair ainda mais situações semelhantes. A prática da gratidão diária não é mero hábito, é um poderoso ímã que envia uma mensagem clara e vibrante ao universo. Eu reconheço o bem que já recebi e estou preparado para muito. Mas, ao abandonar o hábito de ignorar os pequenos avanços, você começa a perceber que eles eram, na verdade, degraus indispensáveis no caminho para o topo. A prosperidade verdadeira é construída por uma série de momentos em que você escolheu acreditar que era digno demais e se comportou de acordo com essa crença. Se está se perguntando por onde começar, aqui vai um exercício simples e transformador. Durante os próximos 7 dias, anote tudo o que receber. Pode ser uma quantia inesperada, um presente, um convite vantajoso ou até mesmo uma vaga de estacionamento gratuita. Ao final da semana, você terá nas mãos uma lista concreta que revelará como a abundância já está presente em sua vida, mesmo nos detalhes que antes pareciam irrelevantes. Esse hábito modifica a forma como o cérebro interpreta o mundo. Aos poucos, ele começa a reconhecer a prosperidade como algo natural, contínuo e constante, e não como um evento raro e imprevisível. A verdade é que o dinheiro nunca foi o vilão da história. Ele é uma energia neutra que apenas reflete a forma como você se relaciona com ele. Quando é tratado com equilíbrio, nem com idolatria, nem com temor, ele responde positivamente e flui em sua direção como um aliado confiável. Lembre-se de quantas vezes você já sentiu ansiedade ao pagar uma conta, como se estivesse perdendo algo de extremo valor. Agora, mude esse pensamento. Cada gasto é uma semente plantada que mantém a roda da prosperidade em movimento. O dinheiro não foi feito para ser escondido, mas para circular, fluir, cumprir seu propósito. No final das contas, o caminho da riqueza genuína é uma dança sutil entre o que se vê e o que se sente. Você toma atitudes práticas, mas também cultiva pensamentos elevados.
Você segue em frente, mesmo quando a inspiração se esconde, e acredita mesmo sem provas visíveis. E o mais importante, entende que até os tropeços fazem parte de um plano grandioso. A abundância não é um destino fixo, mas um estilo de caminhar. E hoje você recebe um convite. Está pronto para dançar no ritmo dessa frequência? A atração do dinheiro começa quando você para de vê-lo como um inimigo ou um recurso escasso e passa a reconhecê-lo como um companheiro presente. Uma energia abundante que se expande na medida em que sua consciência se abre. Quem vive em estado contínuo de prosperidade não é aquele que acumula mais, mas aquele que compreende que o dinheiro é um reflexo de sua vida interior. Quando você transforma sua relação com ele transforma a forma como aparece para você. Existe uma diferença fundamental entre desejar ter dinheiro e se permitir recebê-lo. O desejo, muitas vezes, nasce da carência e da sensação de distância. A permissão, por outro lado, vem de um espaço de merecimento. É quando você se apropria da ideia de que prosperar não é um privilégio reservado a poucos, mas um direito de todos que escolhem se alinhar com essa frequência. Tente por um instante imaginar o dinheiro não como algo que precisa ser perseguido, mas como uma energia que já está a caminho, buscando os melhores meios para chegar até você. Essa mudança de percepção transforma a atmosfera ao seu redor. Escrever metas financeiras não é apenas uma atividade racional, é um ato espiritual. É como enviar um pedido direto ao universo, declarando o que você está pronto para receber. Mas não basta listar números em uma folha. É essencial se conectar emocionalmente com aquilo que se deseja. Como será pagar uma dívida sem preocupações? Qual a sensação de poder investir com liberdade, sem medo do futuro? A mente subconsciente responde a emoções, não a palavras ocas. Quando você visualiza uma vida próspera com tanta clareza que quase pode tocá-la, está emitindo um sinal irresistível que o universo não pode ignorar. E há um segredo pouco comentado. A prosperidade não responde apenas ao que você vê conscientemente, mas ao que você sente quando ninguém está observando. São aqueles instantes de silêncio profundo, em que você fecha os olhos e sente, com convicção, que já conquistou aquilo que deseja. É nesse espaço que os milagres começam a acontecer. Seu cérebro não distingue o que é real do que é intensamente sentido. Por isso, ao praticar diariamente esses mergulhos emocionais nos sentimentos da abundância, você está, de fato, recriando a sua realidade. A afirmação "eu sou próspero", "eu sou abençoado", não é uma ilusão lançada ao vento. É a mais pura expressão do seu ser, que talvez tenha sido soterrada por anos de crenças limitantes. Repetir essas palavras com verdade é como lapidar um diamante escondido dentro de si. No início, parece apenas uma frase, mas, com o tempo, ela se torna um código que dissolve bloqueios e ativa o fluxo natural da riqueza. Ter fé não é acreditar sem nenhuma evidência. É confiar mesmo antes de ver. O ensinamento contido em Mateus capítulo 6, versículo 33, revela uma verdade espiritual profunda. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não significa ignorar as necessidades materiais. Pelo contrário, significa entender que, ao alinhar seus desejos com um propósito maior, os recursos vêm como consequência natural. A verdadeira abundância não é movida pela obsessão por dinheiro, mas pelo desejo de servir, de criar, de impactar. Observe quantas pessoas vivem correndo atrás de riqueza e ainda assim permanecem estagnadas. Agora, veja aquelas que se dedicam a contribuir com o mundo. Quase sem perceber, tornam-se ímãs de oportunidades. Isso não é acaso. É a manifestação concreta de uma lei divina. Quando você se torna um canal de bênçãos, as bênçãos fluem através de você. E o dinheiro é apenas uma das muitas formas que esse fluxo pode assumir. Mas como manter essa vibração elevada quando o saldo bancário não colabora? A resposta está nos pequenos rituais cotidianos que conectam você com a energia da prosperidade.
Organize suas finanças com carinho. Respeite até as contas a pagar. Celebre cada valor que entra, mesmo que pareça pouco. Essas ações, aparentemente simples, são como gotas persistentes que moldam até mesmo a rocha mais sólida. A prosperidade não nasce de grandes eventos, mas do cultivo contínuo da abundância em cada detalhe da rotina. Uma ferramenta extremamente eficaz é criar um diário de evidências. Registre nele cada vez que o universo demonstrar que está cuidando de você. Aquele presente que chegou de surpresa, um desconto que apareceu na hora certa, uma ideia rentável que surgiu em um momento comum. Ao documentar essas experiências, você perceberá que os sinais sempre estiveram ali. Você apenas não os via. Com o tempo, esse diário se transforma em uma prova viva de que a abundância não é uma promessa distante, mas uma realidade presente, disfarçada de pequenas bênçãos diárias. E agora, vamos quebrar um dos maiores equívocos sobre prosperidade. A ideia de que você precisa saber exatamente como o dinheiro chegará. Isso seria como exigir que uma semente explique detalhadamente como se tornará uma árvore antes mesmo de ser plantada. O seu papel é acreditar, plantar com fé e regar com constância. O processo é responsabilidade do universo. As melhores oportunidades, na maioria das vezes, chegam por caminhos que você jamais teria imaginado, porque a sabedoria divina enxerga conexões que a mente humana não alcança. Talvez você se questione, e as ações práticas, onde entram nisso tudo? Elas são fundamentais, mas há uma diferença clara entre agir por desespero e agir com inspiração. A primeira nasce da escassez e gera resultados frustrantes. A segunda brota do alinhamento interior e conduz você à sua verdadeira missão. Quando você age com inspiração, tudo parece se encaixar. As portas se abrem, o esforço se transforma em prazer. O trabalho se torna a expressão da alma. E adivinhe, é justamente nesse estado de fluidez que os maiores resultados financeiros costumam surgir. A abundância tem um tempo próprio, um ritmo que nem sempre se ajusta à nossa ansiedade. Existem períodos para plantar, momentos para aguardar e estações para colher. Confundir esses tempos é a origem de muitas frustrações. Confie no processo. Respeite o tempo divino e lembre-se, tudo o que você busca também está procurando por você. Quando você desenvolve a habilidade de perceber o momento certo para cada situação, deixa de insistir em portas que já se fecharam e passa a reconhecer aquelas que estão discretamente abertas à sua espera. A paciência ativa, diferente da espera passiva, é uma das virtudes mais negligenciadas por quem busca a verdadeira riqueza. A realidade é que atrair dinheiro de forma constante não está ligado a fórmulas mágicas ou segredos ocultos. Trata-se, na verdade, de cultivar um estado de consciência onde a gratidão pelo que já existe e a esperança pelo que está a caminho se tornam sua vibração padrão. Quando você desperta com a convicção de que o dia trará oportunidades, mesmo sem saber exatamente como ou de onde, você está praticando a verdadeira alquimia financeira, transformar certeza interior em manifestação exterior. E talvez essa seja de fato a forma mais poderosa de riqueza que alguém pode conquistar. Os bloqueios financeiros funcionam como fios invisíveis que nos mantêm presos a padrões de escassez sem que tenhamos consciência disso. Essas amarras não estão escritas em nenhum manual, mas se revelam em nossas decisões do dia a dia. Na maneira como negociamos nosso valor, na vergonha ao receber um elogio sincero, ou naquela culpa silenciosa ao desfrutar de momentos de abundância. A verdadeira liberdade financeira começa quando identificamos esses laços sutis e decidimos cortá-los com coragem e precisão, como se estivéssemos realizando uma cirurgia espiritual. Heranças emocionais ligadas ao dinheiro
vão além de dívidas ou falta de conhecimento financeiro. São memórias impressas em nossas células que aceitamos sem questionar. Frases que ouvimos na infância sobre riqueza ser sinônimo de corrupção, suspiros pesados diante do extrato bancário, o medo herdado de faltar, tudo isso compõe um legado tóxico passado de geração em geração. Esses padrões operam nos bastidores, como softwares silenciosos, guiando nossas escolhas sem nossa permissão consciente. A boa notícia é que qualquer programação pode ser atualizada, e o primeiro passo é reconhecer que ela existe. A forma como falamos sobre dinheiro é um reflexo direto de como nos sentimos em relação a ele. Quando dizemos, não posso pagar por isso, com um tom de resignação, estamos fechando as portas para a prosperidade. Mas quando transformamos essa frase em estou escolhendo direcionar meus recursos para outras prioridades neste momento, algo profundo acontece. Recuperamos o poder sobre nossas finanças. Essa mudança não é um jogo de palavras. É uma reestruturação da mente que transforma a nossa química cerebral. As palavras que usamos moldam a realidade que vivemos. Trocar uma simples expressão pode ser o início de uma revolução silenciosa e poderosa. O ensinamento presente no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 7, carrega uma sabedoria eterna. Quem trabalha com excelência merece ser recompensado. O problema aparece quando acreditamos que não somos dignos disso, quando nos diminuímos antes mesmo de apresentar uma proposta, quando aceitamos migalhas por medo de pedir aquilo que realmente merecemos. Reconhecer o próprio valor não é arrogância, é integridade. É compreender que seu tempo, sua energia e seus talentos possuem um valor legítimo e quantas portas já deixaram de se abrir simplesmente porque você desistiu antes de tentar. Aqui vai um experimento revelador. Imagine que hoje você recebe $1 milhão, livres de impostos ou compromissos. Quais seriam suas 3 primeiras atitudes? A resposta costuma trazer à tona os bloqueios mais profundos. Alguns pensariam imediatamente em quitar dívidas, revelando medo da liberdade. Outros esconderiam o dinheiro, sinal de desconfiança da abundância. Poucos o veriam como uma semente para multiplicar. A forma como lidamos com o dinheiro imaginário revela exatamente como tratamos o dinheiro real. E é diante desse espelho que precisamos ter coragem de olhar. Não é necessário recorrer a rituais complexos para quebrar essas barreiras. Algo tão simples quanto guardar uma cédula de alto valor na carteira, sem gastá-la, envia ao subconsciente a mensagem de que sempre haverá uma reserva disponível. Outro exercício poderoso é listar mentalmente todas as fontes de renda que você poderia ativar, até mesmo aquelas que parecem absurdas. Ao perceber quantos caminhos existem, a mente deixa de focar no desespero e se abre à criatividade. A física quântica e as tradições espirituais coincidem em um ponto fundamental. A forma como você observa algo interfere diretamente na forma como esse algo se manifesta. Quando você muda sua percepção sobre o dinheiro, ele muda a forma como responde a você. Lembre das vezes em que recebeu um valor inesperado justamente quando deixou de se agarrar à ansiedade. Isso não é simples coincidência. São padrões que se repetem na vida de quem muda sua vibração e entrega confiança ao processo. O universo responde a essa entrega com uma generosidade que escapa à lógica tradicional. Há uma prática pouco convencional, mas extremamente reveladora: escrever cartas para o dinheiro. Sim, literalmente. Comece com frases como: dinheiro, por que você me evita? Ou o que preciso aprender para que possamos fluir melhor juntos? As respostas surgem, às vezes durante a escrita, outras vezes em forma de intuições nos dias seguintes. Muitos descobrem que o bloqueio não era com o dinheiro em si, mas com o que ele representa: exposição,
responsabilidade ou até o receio de ultrapassar os pais financeiramente. A abundância segue o rastro da alegria. Esse é um princípio que quase ninguém questiona, mas poucos praticam de forma consciente. Observe seu estado emocional ao pagar uma conta. É com gratidão ou com ressentimento? Essa diferença é crucial. O dinheiro é uma energia que precisa se mover. Quando o fluxo é interrompido por emoções negativas, surgem bloqueios. Quando passamos a tratar cada saída como uma semente lançada ao solo e cada entrada como uma colheita merecida, criamos um ciclo virtuoso que alimenta a si mesmo. Sua conta bancária é apenas o reflexo. Quem controla o termômetro da prosperidade é a sua mentalidade. Romper com bloqueios financeiros não é algo que acontece de uma vez. É uma jornada de libertação contínua, onde cada camada revelada traz novos aspectos a serem curados. Não espere uma linha reta. A transição da escassez para a abundância é repleta de curvas, recaídas e testes. Mas a cada obstáculo superado, sua força aumenta. Até que um dia, você percebe que os bloqueios não sumiram por completo, mas você cresceu tanto que eles já não têm mais poder sobre você. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser uma obsessão ou um problema. Ele se torna uma ferramenta, um aliado em sua jornada de realização. A generosidade funciona como um espelho espiritual. Quanto mais você estende a mão para ajudar, mais o universo estende a mão para abençoar. Esse princípio vai muito além de trocas comerciais. É uma lei universal que sustenta o fluxo da abundância. Quando você oferece algo com o coração aberto, sem segundas intenções, está declarando ao universo: tenho o suficiente para compartilhar. Essa atitude ativa mecanismos invisíveis que reorganizam sua realidade de maneira surpreendente. Doar, quando se está em escassez, parece ilógico, quase um paradoxo. Mas é justamente nesse momento que a doação ganha sua maior potência. Quando ela exige fé verdadeira, quando desafia o medo, é aí que ela transforma. Não se trata de oferecer o que comprometeria seu sustento, mas sim de entregar aquele valor que faz você hesitar por um instante. Esse leve desconforto revela onde o medo ainda habita. E ao superá-lo, você transforma insegurança em confiança. O livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24, resume uma sabedoria que a economia moderna apenas começou a compreender. Riqueza não é algo fixo a ser guardado, mas uma energia dinâmica que cresce conforme circula. Pense no dinheiro como a água. Quando fica parada, estagna. Mas quando flui, purifica e nutre. Aqueles que compreendem esse princípio se tornam canais de prosperidade. Não por serem mais merecedores, mas porque criaram espaço para que o universo preenchesse. Existe uma ciência por trás da generosidade. Quando você doa, especialmente de forma pública e consciente, 3 coisas poderosas acontecem ao mesmo tempo. Sua autoimagem se eleva, você começa a se enxergar como alguém que tem algo para dar, sua rede social passa a reconhecê-lo como um ponto de abundância, aumentando suas conexões e oportunidades, e você cria um espaço energético que o universo se apressa em preencher. Isso não é magia. É uma combinação de psicologia social com leis espirituais eternas. O medo de doar geralmente está enraizado numa crença inconsciente. Se eu der, vai me faltar. Esse pensamento equivale a segurar um balde de água no meio do oceano, com medo de não encontrar mais gotas. A verdadeira prosperidade começa quando você entende que há sempre mais, e que quanto mais você entrega, mais se torna capaz de receber. A verdade é que você vive mergulhado em um oceano de abundância ilimitada, onde cada gesto de generosidade retorna em formas amplificadas, muitas vezes por caminhos que você jamais imaginaria. Ao doar, você rompe com a ilusão da separação e se reconecta à essência universal de que todos fazemos parte de um mesmo fluxo próspero.
Existe uma prática pouco convencional, porém transformadora, para exercitar essa generosidade consciente. Entregue ao mundo justamente aquilo que ainda lhe falta. Se está carente de clientes, recomende um profissional da mesma área para alguém que precise. Se deseja ser mais reconhecido, valorize publicamente o trabalho de outra pessoa. Se anseia por mais tempo livre, oferte algumas horas para ajudar alguém sem esperar nada em troca. Esse tipo de doação aparentemente paradoxal emite um sinal poderoso ao universo, o de que você confia na abundância antes mesmo de vê-la se manifestar. Os resultados costumam ser surpreendentes, até mesmo para os mais céticos. O convite feito ao final de conteúdos como este não é simplesmente um pedido de apoio, mas uma chance prática de experimentar, de forma direta, a força da lei do retorno. Quando você contribui com algo que lhe acrescentou valor, você sela energeticamente essa transformação e abre espaço para que mais sabedoria próspera encontre caminho até você. Não se trata da quantia doada, seja 2, 5 ou 10. O que importa é a intenção e a energia colocada no gesto. O universo não registra valores numéricos, mas sim a vibração contida em cada ato de generosidade. A verdadeira maestria na vida financeira acontece quando a doação deixa de ser uma estratégia para receber e se torna uma expressão natural de quem já vive em estado de abundância. Nesse ponto, não se doa com o objetivo de obter retorno, mas porque a alegria de compartilhar já é, por si só, recompensa suficiente. Curiosamente, é exatamente quando se atinge esse nível de desprendimento que os retornos se manifestam das formas mais significativas e inesperadas. O dinheiro, então, deixa de ser o objetivo final e passa a ser um instrumento valioso para gerar impacto positivo no mundo. E é nessa consciência que a prosperidade revela sua plenitude. A abundância contínua se assemelha ao cultivo de um jardim. Não basta plantar as sementes e esperar que floresçam eternamente. É necessário cuidar, podar, adubar e proteger. Da mesma forma, o fluxo constante de riqueza exige atenção e cuidado diários. Não como um fardo, mas como a prática natural de quem compreendeu que cada recurso é uma semente para colheitas futuras. Quem permanece próspero ao longo do tempo não é necessariamente quem ganha mais, mas quem desenvolveu uma relação consciente e respeitosa com cada centavo que passa por suas mãos. O ensinamento contido em Provérbios capítulo 21, versículo 20, nos lembra de uma verdade imutável sobre a riqueza duradoura. O tesouro precioso mencionado ali não se refere apenas a bens tangíveis, mas também à sabedoria prática que transforma recursos limitados em fontes constantes de provisão. Enquanto alguns enxergam o dinheiro como algo a ser rapidamente consumido em busca de prazer imediato, os verdadeiros prósperos compreendem que cada decisão financeira representa um tijolo na estrutura do futuro. A diferença entre esses dois grupos não está na quantidade de dinheiro que entra, mas na forma como cada um administra o que já possui. Gerir bem seus recursos vai além de números e planilhas. É uma questão de consciência. Envolve reconhecer que você não é o proprietário absoluto daquilo que possui, mas sim um guardião momentâneo dos recursos que transitam pelo mundo. Quando essa percepção se enraiza, cada escolha financeira passa a carregar um propósito maior. Não é por medo de perder, mas por reverência ao fluxo natural da abundância. As perguntas mudam. Em vez de questionar quanto custa, você começa a perguntar qual o sentido deste investimento. Essa simples mudança de perspectiva tem o poder de transformar completamente a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Acompanhar seus ganhos e despesas deixa de ser uma tarefa desagradável para se tornar um exercício profundo de autoconhecimento.
Registrar para onde seu dinheiro está indo é, na prática, identificar quais são os valores que realmente conduzem suas decisões. Os verdadeiros, aqueles revelados pelas atitudes e não apenas pelas palavras. Esse hábito de clareza revela padrões que antes passavam despercebidos. Você pode descobrir, por exemplo, que está investindo demais em aparência enquanto negligencia sua educação, ou que está economizando em áreas essenciais para o seu crescimento. O dinheiro nunca mente. Ele conta a história mais honesta sobre nossas prioridades. Investir com inteligência não significa se tornar especialista em ações ou moedas digitais. Tudo começa com uma compreensão simples. Parte de tudo o que se recebe deve ser direcionada para multiplicar, e não apenas para manter o presente. Mesmo pequenas quantias, quando aplicadas com regularidade e sabedoria, tornam-se forças silenciosas de crescimento. Mas o investimento mais importante de todos é sempre em você mesmo, no que amplia suas habilidades, melhora sua saúde, fortalece suas conexões e desenvolve sua mente. Esses são os ativos que nenhuma instabilidade econômica pode reduzir ou roubar. A sabedoria financeira presente nas escrituras sagradas não foi reservada a uma elite iluminada. Ela está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a aprender e se dedicar. Tudo começa com perguntas simples. Este gasto me aproxima ou me afasta dos meus objetivos maiores? Estou pagando o valor justo ou sendo cobrado por falta de conhecimento? Como posso fazer esse recurso se transformar e crescer ao longo do tempo? Esses questionamentos, quando praticados com frequência, se transformam em filtros automáticos na hora de tomar decisões. E aos poucos, você deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a guiar sua realidade com clareza, responsabilidade e propósito. A abundância verdadeira começa quando você entende que o universo não responde ao desespero, mas sim à coerência entre aquilo que você pensa, sente e faz. É essa congruência silenciosa que estabelece a ponte entre o invisível e o visível. Não adianta dizer que deseja prosperar se, internamente, carrega medo da escassez ou culpa por desejar mais. O dinheiro, sendo uma energia sensível, responde ao seu estado vibracional com absoluta exatidão. Se sua vibração é de dúvida, ele hesita. Se sua vibração é de fé convicta, ele flui. Uma das maiores armadilhas que sabotam o crescimento financeiro é a comparação. Quando você mede sua vida pelo padrão de outro, perde o foco da própria jornada e passa a construir em cima de fundações alheias. O que serve para um pode ser destrutivo para outro. A prosperidade real não nasce da competição, mas do alinhamento com a própria essência. Quando você para de competir e começa a se inspirar, você abre o espaço necessário para que o seu próprio brilho se manifeste. O dinheiro que permanece é sempre aquele que tem propósito. Recursos que chegam sem direção, escorrem entre os dedos como água. Por isso, toda pessoa que deseja prosperar precisa desenvolver clareza sobre os porquês de cada meta financeira. Para que você quer mais dinheiro? O que pretende fazer com ele? Quem será beneficiado além de você? Essas respostas moldam o caminho da riqueza duradoura, pois criam raízes profundas que sustentam grandes colheitas. Existe uma diferença gritante entre sobrevivência e prosperidade. Sobreviver é pagar contas. Prosperar é ter liberdade de escolha. É poder decidir onde viver, como viver, com quem compartilhar a vida. É ter tempo para criar, para doar, para desfrutar. Muitos confundem estar ocupado com ser próspero, mas a prosperidade de verdade se revela na paz, na leveza e na tranquilidade de saber que você não está correndo contra o tempo, mas fluindo com ele. A escassez não começa na carteira, mas na mente.
Um pensamento limitante é capaz de bloquear oportunidades, mesmo quando elas estão à sua frente. É por isso que reprogramar a forma como você pensa sobre dinheiro é essencial. Pergunte-se: quando você vê alguém enriquecendo, qual é sua primeira reação? Admiração ou crítica? Essa resposta revela muito mais sobre sua vibração financeira do que você imagina. A confiança espiritual no fluxo da vida permite que você caminhe mesmo sem todas as garantias visíveis. Enquanto muitos esperam ter certeza para agir, os que prosperam agem com a certeza interior de que estão sendo guiados. Eles não dependem do como, mas permanecem firmes no porquê. E essa clareza é o que transforma obstáculos em escadas e desafios em portais de expansão. O dinheiro não responde apenas a esforço, mas a merecimento reconhecido. E merecimento não é algo concedido por fora, mas afirmado por dentro. Quando você se vê como digno, como alguém que agrega valor, que transforma ambientes, que inspira, que serve, o universo responde em sintonia. A prosperidade começa quando você se autoriza a recebê-la sem vergonha, sem culpa e sem necessidade de justificativa. Prosperidade também é sobre território. Muitos não prosperam porque estão no lugar errado, cercados de vozes que não alimentam seus sonhos. O ambiente em que você está pode ser fértil ou árido, dependendo das sementes que você quer plantar. Às vezes, a maior atitude de fé é se mover, sair de onde não floresce e caminhar em direção ao desconhecido. A terra certa responde ao chamado da sua essência. O dinheiro que multiplica não é o que é apenas guardado, mas o que é colocado em movimento com sabedoria. Poupar é importante, sim, mas poupar com medo cria estagnação. Poupar com visão cria liberdade. A diferença está na motivação que guia suas escolhas. Todo recurso que repousa deve ter um destino nobre esperando por ele. A riqueza é como sangue. Precisa circular para manter a vida fluindo. A procrastinação é um dos maiores ladrões de prosperidade. Sonhos que são constantemente adiados perdem força. Planos não executados se transformam em peso emocional. A abundância exige ação, não ação desesperada, mas ação consciente. Toda ideia que você recebe vem com uma janela de tempo para ser plantada. Se você demora demais, a energia da ideia se dispersa. Coloque-se em movimento antes que a inspiração esfrie. Uma vida financeira saudável nasce do equilíbrio entre a visão de longo prazo e as atitudes diárias. Não adianta sonhar com um futuro próspero se hoje você negligencia cada pequena escolha. O café que compra sem consciência, o parcelamento feito sem necessidade, o dinheiro gasto para agradar quem não valoriza você. Tudo isso revela padrões que precisam ser transformados se você quer uma realidade diferente. A escassez adora dramatização. Ela transforma qualquer imprevisto em tragédia. Já a abundância confia. Quem vive na frequência próspera não se desespera com surpresas financeiras, porque sabe que, de alguma forma, o universo está organizando tudo. Essa confiança atrai recursos de onde você menos espera, e é assim que milagres financeiros se tornam algo comum na vida de quem caminha com fé e ação. A pressa em enriquecer é o caminho mais rápido para decisões ruins. A verdadeira prosperidade respeita o tempo de maturação. Você pode até plantar hoje, mas vai colher no momento certo, não no momento em que sua ansiedade grita. Aprender a confiar no processo é tão importante quanto aprender a administrar o resultado. Prosperidade sem maturidade vira peso. Com maturidade, vira missão. A energia do dinheiro é neutra, mas o que você projeta nela pode curá-lo ou destruí-lo. Se você associa dinheiro a dor, conflito, cobrança ou angústia, ele se afastará. Se você o enxerga como ferramenta de bênção, possibilidade e contribuição, ele se aproxima. Trabalhar sua energia interna é tão importante quanto trabalhar suas estratégias externas.
Você atrai aquilo com que emocionalmente se alinha. Lembre-se de que prosperar não é um privilégio, é um direito divino. Você não nasceu para viver na limitação, mas para expandir, impactar, desfrutar e multiplicar. Cada sonho financeiro que pulsa em seu coração é um sinal de que existe um caminho pronto para levá-lo até lá. Não tenha medo de desejar, não tenha medo de agir e, principalmente, não tenha medo de receber. Porque quando você se abre, o céu inteiro se move para te entregar. Um dos princípios mais eficazes entre aqueles que mantêm a prosperidade fluindo de forma constante é o que poderíamos chamar de planejamento inverso. Trata-se da prática intencional de priorizar, dentro do orçamento, 3 áreas-chave: generosidade, construção de patrimônio e prazer. Isso tudo antes mesmo de quitar as despesas básicas do mês. Embora pareça contraintuitivo, esse método não reduz os recursos. Pelo contrário, reestrutura a mentalidade para ampliar a percepção de possibilidades onde antes só havia escassez. Ao reservar uma 10ª parte de sua renda para abençoar outras vidas, você está declarando ao universo que já vive em plenitude. Quando separa 2/10 para aplicar com visão de futuro, está dizendo: eu confio na colheita que virá. E ao permitir-se um percentual para o lazer e bem-estar, você afirma que a alegria faz parte essencial do processo de enriquecimento. A organização financeira verdadeira nasce não do medo da carência, mas do amor pela liberdade que a boa gestão oferece. Cada moeda poupada é um passo em direção à autonomia, um tijolo a menos no muro da dependência. E cada aplicação estratégica é uma nova janela por onde a prosperidade pode entrar com mais facilidade. Com o tempo, esse hábito deixa de ser uma disciplina forçada e se torna uma expressão natural da sua identidade. Não há privação, mas uma transformação de interesses. O desejo pelo supérfluo vai cedendo lugar à satisfação com aquilo que gera valor duradouro. A prosperidade contínua, em sua essência, é a soma de incontáveis decisões alinhadas com uma visão clara de futuro. Manter o fluxo da riqueza é como cultivar qualquer habilidade. Exige constância, disposição para aprender com os próprios erros e humildade para recomeçar quando necessário. Os momentos de crise não são castigos, mas convites para revisão de rota. E os tropeços financeiros, longe de serem derrotas, são oportunidades de aprendizado disfarçadas. À medida que se aceita esse processo de aprendizado financeiro como uma jornada e não como uma linha reta, você compreende que o verdadeiro tesouro não está no saldo de uma conta, mas na paz de espírito que vem ao saber que não importa o que aconteça, você possui sabedoria suficiente para atravessar qualquer cenário e continuar prosperando. Antes de nos voltarmos para a oração, que pode reestruturar sua relação com o dinheiro, é importante preparar a alma e os pensamentos para receber o que já está sendo liberado no mundo espiritual. Feche os olhos, respire profundamente e permita que toda a atenção saia do seu corpo. Imagine o peso das preocupações se dissolvendo e sendo substituído por uma tranquilidade firme. Você está prestes a se alinhar com a fonte inesgotável de provisão. Acredite, o universo favorece aqueles que ousam confiar no invisível. Agora repita em voz firme e com fé: Pai amado, origem de tudo o que é visível e invisível, venho diante de Ti com o coração entregue e as mãos abertas. Reconheço que toda verdadeira riqueza nasce em Tua presença. Hoje eu afirmo que a escassez não tem domínio sobre mim, pois Tu és o Deus que multiplica o que é pouco e faz transbordar onde parecia faltar. Conduz meus passos até os ambientes onde os recursos já me aguardam, mesmo que ainda não sejam visíveis. Mostra-me as oportunidades escondidas, as conexões inusitadas, os encontros que mudarão minha trajetória. Abre meus olhos espirituais para perceber o que muitos ignoram. Que eu enxergue moedas reluzindo ao sol,
cédulas esquecidas em lugares improváveis e bens de valor negligenciados por quem não os reconheceu. Treina minha mente para identificar a abundância até nos pequenos sinais. Um favor inesperado, um abatimento generoso, uma chance única. Eu renuncio a todo pensamento de escassez e abraço tuas promessas, confiando que suprirás cada uma das minhas necessidades conforme tuas riquezas eternas, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Ensina-me, Senhor, a ser sábio no uso de cada valor que chega às minhas mãos. Que eu não apenas receba, mas multiplique, ajudando outros a prosperar junto comigo. Que eu seja canal e não represa. Declaro que portas se abrem diante de mim. Ideias inovadoras, sociedades prósperas, oportunidades surpreendentes. Nenhuma bênção me escapará, pois teu anjo vai adiante, preparando o terreno para minha chegada. Profetizo que o dinheiro virá a mim de maneiras extraordinárias, em caminhos movimentados, em mercados esquecidos, em conversas despretensiosas, em sonhos cheios de revelações. Que cada moeda que eu encontrar no chão me lembre que a terra é rica para os que têm fé. Sou atraído pela abundância e ela por mim. Obrigado, Pai, pois sei que esta oração já está sendo respondida. Eu não confio no acaso, mas na tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Agora respire mais uma vez profundamente. Sinta a vibração dessa oração preenchendo todo o seu ser. Esta não é apenas uma prece, mas um decreto ativador de princípios espirituais que governam a abundância universal. E lembre-se, o dinheiro nunca foi um objetivo final, mas sim um meio de cumprir propósitos mais elevados. Ao alinhar seu propósito com o plano divino, os recursos começam a fluir com naturalidade, como águas que seguem seu curso até o oceano. Mas para transformar fé em ação concreta, é preciso cultivar a percepção. Pessoas prósperas enxergam possibilidades onde outros veem rotina. Um passeio simples pode revelar um anúncio valioso. Uma conversa informal pode esconder uma proposta transformadora. Treine seus olhos e ouvidos para notar o incomum. Uma textura diferente no chão, um brilho estranho entre folhas secas, um nome repetido em lugares distintos. São detalhes que muitos ignoram, mas que os atentos reconhecem como sinais. A riqueza está ao seu redor, mas só se revela a quem está em sintonia com ela. Outro segredo pouco falado é a gratidão acelerada. Cada vez que você agradece por uma quantia recebida, por menor que seja, você cria uma abertura vibracional para que mais chegue. Até uma moeda de 50 centavos encontrada na rua pode ser um lembrete espiritual. Quando você reconhece o pequeno, o universo se apressa em confiar o grande. Mantenha um caderno ou bloco de anotações ao alcance. Registre toda entrada inesperada de recursos. Isso não é superstição, é reforço neurológico. Ao registrar essas experiências, você ensina seu cérebro a perceber a abundância como algo natural e recorrente. Com o tempo, sua fé se fortalece e sua vibração se eleva. E quando isso acontece, as portas se abrem com ainda mais facilidade. Por fim, compreenda que a prosperidade é um quebra-cabeça composto por peças espirituais, mentais e práticas. A oração abre portais invisíveis, mas atravessá-los exige ação. Pergunte a si mesmo: o que eu faria se encontrasse R$100 agora? Ter uma resposta pronta para essa pergunta revela sua prontidão para multiplicar. Talvez você usasse esse valor para comprar algo e revender. Talvez investisse em conhecimento, ou talvez doasse, ativando a lei da generosidade. O importante é estar preparado para fazer o recurso circular com sabedoria. O dinheiro pode estar no bolso de uma roupa esquecida, sob o banco do carro ou no caminho que você deixou de passar por achar sem importância. A partir de hoje, caminhe com os olhos de um caçador de oportunidades. Não apenas para encontrar dinheiro físico, mas para reconhecer que ele sempre esteve ao seu redor, esperando que você estivesse pronto para vê-lo.
A rota da prosperidade não é direta, mas cheia de descobertas. Cada passo dado com consciência aproxima você de uma realidade onde a fartura não é sonho, mas consequência. A perseverança é o que diferencia quem apenas deseja de quem realiza. Nos momentos em que tudo parece difícil, mantenha o foco na visão. Visualize o futuro que deseja construir. É essa imagem que sustentará sua caminhada nos dias nublados. Continue, não desista, porque a verdadeira vitória não é conquistada por quem acerta sempre, mas por quem se recusa a parar.